Vamos dar início. Eu sei que já vai tarde para todos. A nossa candidata tem estado à espera e já recebeu a informação de que terá 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Muito bem-vinda aqui à nossa comissão. Temos muito gosto de fazer esta audição e acredite, não fosse o tardio da hora, teríamos ainda muito mais deputados. Mas vamos concluir esta audição com a sua candidatura. Eu vou-lhe dar de imediato a palavra, depois a seguir à sua intervenção daremos a oportunidade aos seus deputados de colocarem as questões que entenderem e depois terá um momento para responder, que será mais ou menos a soma do número de intervenções que os senhores deputados aqui fizerem. Está bem? Pronto, eu vou-lhe passar a palavra, Soutora. Faz favor. Muito obrigada. Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente, às senhoras deputadas, aos senhores deputados e dizer que é um gosto e um prazer estar aqui hoje como candidata ao cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. E dizer igualmente, desde este primeiro momento, a minha disponibilidade para o cargo e assumir o compromisso, se eventualmente for escolhida, para o exercer com toda a dedicação. O objetivo desta audição é, no fundo, avaliar a adequação dos candidatos às funções do cargo de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. E eu começaria assim por expor as razões pelas quais considero que preencho as condições para este cargo e depois indicar as minhas motivações. Os requisitos para o exercício do cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia vêm referidos desde logo no Tratado. Portanto, o artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia esclarece logo que os candidatos a juízes no Tribunal de Justiça da União Europeia serão escolhidos entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e que reúnam as condições exigidas pelos respectivos países para o exercício das funções. Além disso, desde 2009, que foi criada o Comitê 255, constituído por antigos juízes dos Estados-membros, que visam exatamente verificar a adequação do candidato ao exercício das funções. E este Comitê regularmente publica relatórios que são públicos e esclarece quais são as condições que os candidatos devem preencher. Dos vários critérios indicados, eu destacaria essencialmente 3: independência e imparcialidade, competências jurídicas e experiência profissional e, finalmente, um dos critérios também referidos pelo Comitê, a necessidade, no fundo, ou a capacidade dos candidatos trabalharem em equipa num ambiente internacional e, no fundo, dominarem determinadas capacidades linguísticas. Começando pela independência e imparcialidade, eu diria que tive o privilégio de desenvolver a maior parte da minha atividade profissional na academia, onde esses requisitos de independência são indiscutíveis, são essenciais. Não tenho, no fundo, nenhum obstáculo de natureza privada ou pública nesse aspecto. Quanto às competências jurídicas, o Comitê 255 também tem esclarecido, nomeadamente no 7º relatório, que a experiência profissional e essas competências jurídicas têm de ser significativas, até refere a necessidade da experiência profissional corresponder a cerca de 20 anos no exercício de altas funções. Eu licenciei-me em Direito em 1990, na Universidade Católica no Porto, e desde o início que comecei a lecionar e investigar na área do Direito da União Europeia, onde também fiz o mestrado e o doutoramento. Neste momento sou professora associada na Universidade Católica Portuguesa, sou diretora do curso de doutoramento na Escola de Porto, portanto a Universidade, no fundo, tem a Escola de Porto e a Escola de Lisboa, e sou a diretora nacional do Centro de Investigação. E tenho tido a sorte de lecionar as matérias que investigo e vice-versa, o que significa que em 30 anos tenho publicado significativamente, suponho que são cerca de
100 e tal textos jurídicos, mais as monografias em português e em inglês, e tive tempo, de facto, ao longo deste período, de ir abordando as várias matérias europeias, desde a parte mais institucional, portanto, tenho reflexões jurídicas sobre as instituições europeias, reflexões jurídicas sobre os princípios do primado, efeito direto, portanto, princípios fundamentais de direito da União Europeia, passando pela Carta dos Direitos Fundamentais, até ao mercado interno, liberdades de circulação e ainda, naturalmente, o direito europeu da concorrência. Além disso, tive a oportunidade de assessorar durante alguns anos uma entidade reguladora independente, o que, aliado ao estágio e exercício de advocacia nos meus primeiros anos, me permitiu ter também uma visão prática destas temáticas. Nestes últimos 20 anos fui assumindo funções de direção na Escola de Direito do Porto e no Centro de Investigação e em 2014 foi-me atribuída a Cátedra Jean Monnet. A Cátedra Jean Monnet é uma distinção com algum relevo no contexto internacional, é atribuída pela Comissão Europeia, é fruto de um processo assaz competitivo, em que a Comissão seleciona e premia, no fundo, professores universitários que promovam o estudo de assuntos europeus. Com a cátedra e com a direção do Centro de Investigação, acabei por abraçar vários projetos internacionais. E, portanto, desde há uns anos que tenho coordenado uma série de projetos internacionais financiados pela Comissão Europeia. E dentro dos vários projetos, eu destacaria um que me deu particularmente gosto, que foi o da formação de juízes nacionais em Direito Europeu da Concorrência. Este projeto convocou, de facto, académicos de várias universidades, King's College, Leuven, várias universidades europeias, presidentes das autoridades da concorrência, juízes do Tribunal de Luxemburgo, diretores de organismos europeus, e permitiu o aprofundamento do direito europeu da concorrência, era um dos objetivos do projeto, e, simultaneamente, criar rede para a aproximação, no fundo, dos vários participantes, com vista, efetivamente, a uma partilha, quer de conhecimentos, quer de experiências dos vários sistemas jurídicos. Este projeto, de facto, foi muito interessante e parece-me particularmente relevante numa época em que existe algum ceticismo, por vezes, em relação ao projeto europeu. E, portanto, uma aplicação eficaz e correta do direito da União Europeia, nomeadamente pelos juízes nacionais, parece-me essencial. E teve ainda frutos que se mantêm até hoje, nomeadamente foi criado o Observatório do Direito Europeu e Direito da Concorrência, que eu tenho a sorte de coordenar. Para a minha experiência internacional, como académica e investigadora, naturalmente participei e organizei conferências internacionais, fiz parte de redes de investigação transnacional e tenho desenvolvido também um projeto muito interessante, que é assumir a direção da Market and Competition Law Review, que é uma revista inglesa com revisão por pares, dedicada ao estudo de matérias da União Europeia, mais especificamente mercado interno e concorrência. Nestas jornadas, o domínio da língua inglesa foi sempre fundamental, no contexto internacional é a língua que utilizamos, e, além disso, o meu domínio do francês também tem sido muito útil, sobretudo no início da minha carreira profissional, quando comecei a dar aulas na Universidade Católica, porque, simultaneamente, durante 3 anos, fui tradutora de jurisprudência histórica do Tribunal de Justiça, portanto, acórdãos de francês para português, sob a coordenação do Sr. Professor Rui Moura Ramos. Em síntese, todas estas vivências aumentaram, no fundo, os meus conhecimentos de outros sistemas jurídicos, das próprias matérias europeias e melhoraram, evidentemente, a minha capacidade de trabalhar em equipa num ambiente internacional, fornecendo, do meu ponto de vista, as competências para poder exercer, no fundo, o cargo aqui em apreço. Quanto às minhas motivações para apresentar a candidatura, gostaria de dizer que fui, sobretudo, inspirada pelo desejo de contribuir para a realização dos valores da União Europeia, nos quais acredito convictamente. Portanto, a União Europeia é única no espaço mundial, não é? O seu campo regional e os valores que professa. É uma União, nos termos de tratado, fundada no valor da democracia, na liberdade, no respeito pelos direitos fundamentais. E o Tribunal de Justiça, enquanto instituição europeia, visa a persecução desses objetivos através de uma boa aplicação e interpretação do direito da União Europeia. E, portanto, seria um prazer, uma honra, um imenso orgulho fazer parte dessa instituição e participar nela ativamente. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Soutora. Vou passar a palavra aqui aos nossos deputados. Senhora Deputada Ana Mendes Godinho, do Partido Socialista, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes de mais, saúdo a presença, naturalmente, da doutora Sofia Oliveira Paes, nesta que é uma audição dos candidatos que foram propostos pelo Governo ao cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. Agradeço a sua apresentação, aliás, uma apresentação muito clara, muito pragmática, muito autêntica. E agradeço-lhe por isso, aliás, porque fez logo aqui um exercício que corresponde a algumas das perguntas que eu ia fazer, porque fez logo aqui, escalpelizou no fundo os requisitos, nomeadamente os tais do Comitê 255, que identifica os tais 6 critérios e relativamente a cada um deles procurou também já identificar a razão pela qual considera que os cumpre. Portanto, já me ajudou no trabalho que aqui também procuramos fazer. O nosso objetivo aqui também é, de alguma forma, avaliar a verificação dos requisitos, seja abrangentes do 253, seja os 255, para o desempenho desta missão, reconhecendo que têm que ser personalidades com experiência, independência e qualificações, e depois também com aqueles que identificou. Eu perguntei também aos outros 2 candidatos e procurarei fazer o mesmo tipo de perguntas para que seja igual para todos, se garantiam o cumprimento dos tais requisitos definidos pelo Comitê, os 255. Relativamente à Soutora, a Soutora já indicou que, aliás, tem uma experiência profissional de 30 anos, foi isso, penso que eu tinha, aliás, analisado aqui no currículo, portanto, essa questão está verificada. Procurei, então, fazer-lhe, acima de tudo, 2 perguntas mais de fundo. Uma, e porque também ouvi dizer que é uma convicta e com uma confiança no modelo europeu e na Europa, quais os principais desafios que vê neste momento que o Tribunal de Justiça enfrenta, face a todo o contexto que vivemos na Europa e face à importância que as funções do Tribunal desempenha, seja no seu papel de interpretação, seja da aplicação da lei, seja também na importância do Poder Judicial no processo de construção da União Europeia e, portanto, aí quais são os principais desafios que considera que o Tribunal tem e como considera que também pode contribuir para lhes responder. Segunda dimensão, também como é que vê o processo que está pendente no Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi desencadeado pela Comissão contra a Hungria, relativamente ao qual Portugal aderiu, e que é sobre a violação dos valores inscritos no artigo 2º do Tratado da União Europeia, devido à aprovação de uma lei em que, a pretexto da proteção das crianças, proíbe a publicação de qualquer referência a famílias e realidades LGBTIQ, e que é um processo que pode ser verdadeiramente transformador, porque não está em causa a condenação do Tribunal de um Estado por violação de um específico regulamento ou de uma diretiva, mas sim nem de um direito da Carta, mas sim diretamente dos valores inscritos no artigo 2º, designadamente por violação do Estado de Direito. Naturalmente, desejo a melhor das sortes na sua vida, na sua missão, onde quer que esteja, e agradecendo mais uma vez também disponibilizar-se para esta audição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os seus deputados. Cumprimento a doutora Sofia Paes, agradecendo a sua completa e elucidativa intervenção inicial. Vou começar por uma consideração que tem a ver com o contexto atual, geopolítico da União Europeia, com um conflito que está em curso na Ucrânia, com tensões na Europa Central, que a qualquer momento podem se transformar em outros conflitos, e num conjunto de variações de poder e de expressão política extremadas em vários países, frutos do processo eleitoral, mas que
de algum modo, vêm trazer, talvez como em raras vezes da nossa história de construção da União Europeia, a necessidade de preservar e valorar os nossos valores fundacionais. E aí o Tribunal tem um papel fundamental naquilo que é a garantia do Estado de Direito, naquilo que é a garantia da democracia, das garantias de liberdades individuais, daquilo que é a garantia da transposição para a ordem jurídica dos Estados-membros daquilo que é o direito europeu e também da interligação entre o nosso sistema judiciário nacional, ou nacionais, neste caso, de toda a União Europeia, e aquilo que é o exercício da ação do Tribunal Europeu. E, portanto, gostaria que nos elaborasse um pouco sobre esta importância acrescida que a própria jurisprudência do Tribunal Europeu faz em períodos em que, de facto, nós nos refugiamos nas instituições que são pilares, que são faróis da nossa vida societária enquanto União Europeia e da nossa esperança que esta construção continue, apesar desses tempos difíceis que só temos memória nos meados do século XX, com a Segunda Guerra Mundial. Uma segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com os reenvios prejudiciais, e nós olhamos para o relatório de 2023 e houve um número total dos vários Estados-membros de 518 reenvios prejudiciais, sendo que no caso de Portugal cifrou-se por 26 reenvios, e isso é uma forma também de medir o maior entrosamento entre aquilo que são os juízes nacionais e aquilo que é o exercício que é feito pelos juízes no Tribunal de Justiça Europeu. E, portanto, se entende que este número, pese embora uma eventual proporcionalidade, atendendo à dimensão dos diversos Estados-membros, mas se este número lhe suscita um conforto de já haver, digamos, uma interiorização de que, de facto, o exercício do direito nacional é também, numa primeira instância, o direito europeu em exercício próprio e, portanto, se isto é confirmado por esta circunstância e por estes números. Finalmente, uma frase que gostaria que também comentasse, e no quadro daquilo que é a missão acometida ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem a ver com a afirmação de que os tratados não devem ser interpretados de forma rígida, mas sim, obviamente, tendo em conta o estado de integração e os próprios objetivos dos tratados naquilo que é a avaliação e o enquadramento que o próprio Tribunal e os seus juízes fazem, e ouvir a sua opinião sobre esta observação e, mais ainda, sobre o posicionamento neste quadro que acabei de referir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, o Sr. António Pinto Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, começo por cumprimentar a Sra. Candidata e desejar-lhe as maiores felicidades para esta audição. Reitero o que já disse, os candidatos apresentam qualificados currículos profissionais e científicos e reúnem as condições exigidas para o exercício das mais altas funções jurisdicionais, pelo qualquer um enquadra os elevados requisitos mencionados no artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E também reitero que a audição dos candidatos nesta Comissão traduz prestígio acrescido aos trabalhos parlamentares e constitui motivo de orgulho que é para Portugal ter juízes qualificados no exercício de funções junto da mais alta instância judicial da União. Passo agora a destacar a análise sintética do currículo apresentado. A terceira e última candidata, Sofia Oliveira Paes, é uma académica que eu acompanho pessoalmente há muito tempo, porque é uma especialista da minha área de estudos, é professora associada de carreira da Faculdade de Direito da Escola do Porto, da Universidade Católica, onde tem, desde há vários anos, desempenhado distintos cargos relacionados com a investigação e o ensino do direito, e em particular do direito da União Europeia. Tem doutoramento, mestrado e licenciatura em Direito, obtidos na mesma Faculdade de Direito onde dá aulas, foi advogada, e de entre todos os candidatos é sem dúvida alguma quem apresenta a mais vasta e extensa obra publicada em múltiplas áreas do direito da União Europeia. É diretora da Escola de Doutoramento, conta com um alargado número de orientações destinadas à obtenção dos graus de mestre e doutor na área do direito da União Europeia, o que é suscetível de demonstrar o seu bom domínio de temas tão delicados e dispares como o direito à concorrência, o sistema institucional da União, a proteção dos dados pessoais, os auxílios de Estado, propriedade intelectual, política social, direitos fundamentais, sistemas de segurança social e direito das sociedades, entre muitos outros. Seja bem-vindo a esta casa e boa sorte. Coloco-lhe
3 questões, à semelhança do que fiz com os demais candidatos. Em primeiro lugar, vou pedir-lhe uma reflexão sobre se temos ou não uma legislação nacional demasiado dependente da legislação da União. Os números variam em função da natureza das matérias. A verdade é que, na maior parte dos casos, Bruxelas tem uma forte influência sobre as políticas nacionais, com uma certa margem de manobra, com uma curta margem, magra margem de manobra dos Estados. Deixo 3 exemplos de alterações recentes: o regulamento relativo à recuperação do coronavírus, um exemplo de legislação que mudou a paisagem da União Económica e Monetária, o novo Pacto para a Migração, também muito criticado e politicamente muito sensível, por fim, a resolução do Parlamento Europeu de abril deste ano, em que foi pedida a consagração do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por isso, pergunto se não estamos, nos dias de hoje, demasiado dependentes da legislação da União, cruzando nesta reflexão o plano das competências nacionais com os da organização. Em segundo lugar, o Tratado de Lisboa, assinado em 2007, introduziu claramente uma profunda reforma institucional nos Tratados da União. Reduziu o número de membros das instituições e órgãos da União e, por isso, a igual participação de cada nacionalidade nas instituições foi posta em causa e ficou, naturalmente, daí decorrente um claro desequilíbrio na paridade oferecida até então aos Estados. Minha pergunta é esta: o Tratado de Lisboa não terá sido uma resposta talvez demasiado apressada e precipitada até da União à falência do Tratado, que pretendia instituir uma Constituição para a Europa em 2004 e que pretendia transferir as soberanias nacionais de forma irreversível? Dito de outro modo, os eurocratas de Bruxelas não quiseram, por via administrativa, ultrapassar o que não conseguiram fazer por via democrática na Europa? Em último lugar, gostaria de pedir uma reflexão sobre as recentes implicações na doutrina e na jurisprudência sobre a teoria do ato claro, formulada a partir do acórdão Silfit, a propósito das condições de admissibilidade do reenvio prejudicial. O que é preferível defender? Uma interpretação mais restritiva ou uma interpretação mais flexível desta teoria? E será que a jurisprudência mais recente, e estou a reportar-me aos acórdãos do Tribunal preferidos nos casos Ex, Van Dijk, Ferreira da Silva e Brito e Consórcio Italian Management, pode abrir o caminho para uma reinterpretação da teoria do ato claro ou até para uma readaptação dos critérios de aplicação dessa mesma teoria? E se for assim, poderá estar em causa a uniformidade e a coerência do direito da União Europeia, cuja proteção é precisamente o último objetivo do reenvio que cabe ao Tribunal de Justiça garantir? E é tudo. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos somar das 3 intervenções que teriam, apesar de não terem usado 4 minutos, 12 minutos, então, para tempo de resposta. Está bem? Mais coisa, menos coisa, mas um indicativo. Muito obrigada, agradeço todas as perguntas colocadas. Vou tentar agrupá-las para responder dentro do tema. Se me permitirem, no fundo, uma das questões tem a ver exatamente com o reenvio prejudicial, começando até pela última questão colocada sobre a teoria do ato claro, que se prende com a primeira questão, que é a missão também do Tribunal, e que se prende também com a questão de saber se teremos reenvios suficientes. Portanto, apesar de em termos institucionais, nós até começamos pelas instituições e só depois é que vamos analisar as competências das mesmas, eu aqui se calhar começava pelo fim. Portanto, o reenvio prejudicial é um mecanismo de cooperação entre os tribunais nacionais. O tratado até tem uma expressão técnica mais precisa, fala em órgãos jurisdicionais nacionais, porque o próprio tribunal permite o reenvio, no fundo, por órgãos semelhantes aos tribunais nacionais, mas que não são rigorosamente tribunais nacionais. Portanto, há ali uma especificidade e há um mecanismo de cooperação entre esses órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça. E o objetivo, de facto, é a boa interpretação e uma aplicação uniforme do direito da União Europeia. O que é que nós verificamos? Respondendo diretamente à questão, há um aumento de processos reenviados por parte dos tribunais nacionais para o Tribunal de Justiça. Isto é claro. Ao longo dos tempos, se formos analisando as estatísticas sobre o número de reenvios que foram feitos por parte dos tribunais portugueses para o Tribunal de Justiça, há claramente um aumento do número de reenvios. E isso é um fator muito positivo. Não é? Portanto, mostra, de facto, que os tribunais nacionais começam, já há muitos anos, a interiorizar a necessidade de consultar o Tribunal de Justiça, não é? Questionar o Tribunal de Justiça em termos de interpretação ou validade quando estão em causa matérias e direito da União Europeia. Interpretação, se for o direito originário e o direito derivado, validade só o direito derivado. Portanto, acho que este número 23, se compararmos com os 90 e tais processos de reenvio da Alemanha, é evidentemente inferior, mas os Estados também têm uma dimensão diferente. Portanto, acho que o processo é positivo e estamos a aumentar os números, parece-me de facto algo muito positivo.
A questão do papel, no fundo, da teoria do ato claro dentro do reenvio. Portanto, o reenvio é obrigatório em 2 casos. É obrigatório quando, no fundo, o Tribunal Nacional está a decidir em última instância ou, no fundo, não há possibilidade de recurso daquele Tribunal Nacional. É a situação prevista no 3º parágrafo do artigo 267, e depois há o caso Fotofrost, que diz que as questões de validade têm de ser reenviadas para o Tribunal de Justiça. Em relação às questões de interpretação, há um acórdão Silfit, que já foi aqui referido, em que o Tribunal diz, quando é obrigatório o reenvio, nomeadamente questões de interpretação, pode o Tribunal Nacional ficar dispensado da obrigação de reenvio se a questão não for pertinente, se já existir um acórdão anterior do próprio Tribunal de Justiça, no fundo, a resolver a questão, ou no caso da teoria do ato claro. Ou seja, se a norma for clara, for evidente para o Tribunal Nacional, este pode ficar dispensado da obrigação de reenvio. Mas logo a seguir, o próprio acórdão Silfit diz, para evitar, no fundo, está subjacente ao acórdão, evitar um juízo subjetivo por parte do Tribunal Nacional, é preciso que o Tribunal compare aquela disposição nas várias línguas oficiais, é preciso que interprete os conceitos dentro do respectivo contexto. Portanto, há ali uma série de requisitos que vêm estabelecidos no Silfit que tornam quase impossível a dispensa da obrigação de reenvio. Se os requisitos, de facto, fossem aplicados, que não são, o que se passou no Ferreira da Silva foi exatamente isso. Portanto, o Tribunal considerou que havia uma dispensa da obrigação de reenvio e os requisitos não estão preenchidos. Portanto, se os requisitos, de facto, fossem preenchidos, era tão difícil estar a comparar atualmente com 24 línguas oficiais, no fundo, a disposição nas várias línguas, o contexto em que se insere, atender às especificidades do direito da União Europeia, que seria praticamente um Tribunal conseguir ficar dispensado da obrigação de reenvio. Portanto, eu concordo que o acórdão Silfit, de facto, está construído e, se for aplicado tal como está, no fundo, redigido pelo Tribunal de Justiça, que é praticamente impossível a dispensa da obrigação de reenvio. E nessa medida, faria algum sentido flexibilizar esses critérios, como o acórdão Ferreira da Silva parece vir a fazer. Portanto, nesse acórdão, de facto, o Tribunal parece estabelecer outros critérios, nomeadamente saber se existem outras interpretações por parte de outros juízes noutros Estados-membros. Portanto, há uma série de critérios diferentes dos que vêm referidos no Silfit. O que é que me parece? Mesmo flexibilizando os critérios do Silfit, mesmo sendo possível a dispensa da obrigação de reenvio, isto não significa irmos por juízos subjetivos, no fundo, sob a alçada do próprio Tribunal Nacional. Portanto, o Tribunal Nacional não pode, subjetivamente, sem justificar a sua posição, considerar que a norma é clara e dispensar-se da obrigação de reenvio. Portanto, respondendo diretamente à questão, acho que o acórdão Silfit, de facto, é bastante restritivo, se justificava alguma flexibilidade desta jurisprudência, ainda que na prática já existe flexibilidade, porque os tribunais não cumprem o acórdão Silfit quando invocam a teoria do ato claro. Não sei se foi... Sim, inteiramente claro. Em relação à questão da interpretação dos tratados, não é? Em relação à questão da interpretação dos tratados, subindo... E que também tem a ver, no fundo, com o próprio Tratado de Lisboa e se foi uma boa solução, uma resposta apressada, no fundo, à Constituição Europeia, que não teve lugar, não é? Que acabou por não entrar em vigor e por não ser, no fundo, esse o marco legislativo adotado. Em primeiro lugar, quanto à interpretação dos tratados, de facto, os tratados comunitários utilizam cláusulas gerais, conceitos indeterminados, que têm de ser interpretados pelo Tribunal de Justiça. É a missão que está prevista no próprio Tratado para o Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça que procede à interpretação do direito da União Europeia, seja direito originário, os tratados, seja o direito derivado. Portanto, no fundo, os atos adotados pelas instituições europeias. E eu acredito que essa interpretação deve ser uma interpretação atualista, evidentemente. Não é? Portanto, a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça é uma interpretação teleológica, tendo em conta as finalidades da União Europeia. E, nessa medida, é uma interpretação que vai ter em conta, evidentemente, os objetivos da União Europeia, que estão plasmados no Tratado, mas que os tratados, tal como as Constituições, são vivas, não é? Portanto, é preciso ir fazendo essa interpretação adequada ao contexto em que se insere a respectiva legislação. Se o Tratado de Lisboa foi uma resposta apressada, foi a resposta possível, não é? Foi a resposta possível. Mas, se calhar, respondendo, será que os tratados são uma verdadeira Constituição? Do meu ponto de vista, são.
São, naturalmente, a Constituição Económica está nos tratados, não é? E quanto à relação dos tratados com o direito originário, na perspectiva do Tribunal de Justiça, os tratados e todo o direito derivado têm primazia sobre o direito nacional. Significa isto que a legislação nacional, relacionando agora com a questão de saber se a legislação nacional está muito dependente da legislação europeia? Eu acho que está, de facto, mas isso foi também uma opção do Estado português quando aderiu às comunidades, hoje a União Europeia. É evidente, não é? O Estado aceitou que há regulamentos que são aplicados uniformemente em toda a União, que há diretivas que têm de ser transpostas, que há decisões, não é? E o próprio Estado ratificou, não é? Ratificou os tratados. Portanto, isso foi uma opção do Estado. Seria possível termos outras soluções? Seria, e a decisão final também é dos Estados, não é? Os tratados são adotados pelos Estados, os Estados podem mudar os tratados. Será previsível essa modificação a curto prazo? Não me parece. Não me parece, sinceramente. Será desejável? Nós já verificamos alguma alteração em termos legislativos, não é? Nas próprias decisões, em determinadas áreas específicas, mas será difícil do meu ponto de vista, essa alteração legislativa que permitiria uma autonomia da legislação nacional. E acresce o seguinte argumento: a legislação nacional, à luz do princípio de interpretação conforme, que é definido pelo Tribunal de Justiça, tem de ser interpretada em conformidade com o direito da União Europeia. Não é? Portanto, há sempre aí essa ligação ao direito da União Europeia que não me parece poder ser ultrapassada. Quanto à questão dos desafios, não é, que existem neste momento, realmente, portanto, verificamos que alguns Estados-membros têm adotado legislação que parecem pôr em causa os valores em que se funda a União Europeia, que estão previstos no artigo 2º do Tratado. Ora bem, quando há violação dos valores que constam do artigo 2º, há dois mecanismos. Há o artigo 7º do Tratado da União Europeia, que é um processo de incumprimento especial, e depois há o artigo 258 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que é uma ação que a Comissão Europeia, pode ser também um Estado, mas geralmente é a Comissão Europeia, no fundo, intenta contra outro Estado no Tribunal de Justiça. Em relação à questão da Hungria, o que se passou é que, de facto, se tentou ativar o artigo 7º. O artigo 7º tem dois números. Tem o número 1, que estabelece, no fundo, quando existe o risco de violação do artigo 2º, dos valores em que se funda a União Europeia, mas depois tem o número 2, em que é declarada, efetivamente, a violação desse artigo 2º. E o que se passa é que, quer no caso da Hungria, quer no caso da Polónia, foi possível acionar o artigo 7º número 1. Mas o artigo 7º número 2, para ser declarada a violação do artigo 2º por parte de um Estado-membro, que até foi considerado, não é, a bomba atómica, mas de facto é muito difícil aplicar este artigo 7º número 2. É preciso unanimidade por parte dos Estados. E essa unanimidade impede, do meu ponto de vista, e não só do meu ponto de vista, uma aplicação mais eficaz desse artigo 7º, e nomeadamente do seu número 2. E por isso, o que é que se pode fazer? O que é que o Tribunal pode fazer? O Tribunal tem tido um papel muito relevante. Por exemplo, no acórdão Comissão contra a Polónia, em que se discutiu a independência dos tribunais, e a independência dos tribunais é um pilar de um Estado de direito democrático, de uma União de Direito, o Tribunal, de facto, teve um papel importante na definição dessa independência, esclarecendo que os tribunais nacionais são tribunais comuns de direito da União Europeia, aplicam o direito da União Europeia e que, portanto, os Estados têm de garantir essa independência dos tribunais. Portanto, o Tribunal de Justiça, de facto, no limite das suas competências, não sou, de facto, defensora do ativismo judiciário, mas no limite das suas competências, e como tem competências amplas, pode vir a desenvolver um papel relevante, sem dúvida. Não sei se respondi a todas as questões. Sim. Respondeu muito bem. Vossa Doutora, muito obrigada pela hoje aqui num papel diferente do que é a sua vida profissional. Normalmente
É a senhora professora que faz as orais e faz as perguntas. Hoje coube-lhe dar as respostas. Creio que posso dizer que foi um gosto para todos os senhores deputados, independentemente da bancada a que pertencem, termos esta experiência de conhecermos estas 3 candidaturas. Teremos que terminar a nossa parte que nos compete durante o dia da manhã e enviá-la. Mas agradeço-lhe a sua vinda aqui e a forma como, num modo tão claro e tão simpático, permita-me também, expôs as suas questões e deu resposta a que os senhores deputados entenderam fazer. Desejo-lhe a maior das sortes, tudo a correr bem. Muito obrigada. E o resto de uma boa noite, que já é tarde. Muito obrigado. Muito obrigada.